Olá, aqui é o Fábio Magnani do Equilíbrio em Duas Rodas. Nós já estamos chegando no Carnaval e daí eu tentei procurar algum tema que pudesse unir bicicletas e motos e Carnaval, o que não é muito fácil porque em geral as pessoas preferem nessa época passear de bicicleta ou viajar de moto e é difícil até encontrar algum tema unificador. Então eu tentei puxar na memória pelo menos alguma lembrança e me lembrei que há 30 anos atrás, numa noite de carnaval, eu peguei minha bicicleta, como sempre fazia de madrugada, e saí para dar uma volta lá nas ruas de Florianópolis. E daí passou um carro, né, cheio de gente, e dessas pessoas começaram a gritar assim: "Ô, seu maluco, andando de bicicleta bem no carnaval?" Bem, eu não fiquei ofendido, porque primeiro eu acho que isso é um certo elogio ser chamado de maluco, né, que quer dizer que a pessoa é autêntica e está fazendo o que realmente gosta, e também aquelas pessoas que estavam no carro estavam vestidas de golfinhos multicoloridos, né? Dourado, prateado, rosa, azul. Isso não lhes dava muito direito de chamar alguém de maluco, né? Mas daí eu resolvi falar, ou procurar, procurando então por esse lado, procurar a corrida mais maluca de todas, né? Para falar sobre isso hoje no Carnaval. E eu acho que a corrida mais maluca de todas é uma chamada RAAM, que é Race Across America, que é a corrida através da América, que é uma corrida que começou de bicicleta, né, que começou em 1982. É uma corrida, né, como diz o nome, que vai da costa oeste até a costa leste e tem mais ou menos 4.800 quilômetros. Então, para ter uma ideia da dificuldade dessa corrida, deixa eu comparar ela com o Tour de France, que é a corrida mais famosa que existe, né? Então, por exemplo, o Tour de France tem 3.500 quilômetros, enquanto o RAAM tem 4.800 quilômetros. Outra diferença é que no Tour de France, os ciclistas eles correm em equipe, então você pode se proteger atrás de um companheiro seu para não ter tanto arrasto aerodinâmico e daí você consegue ter um desempenho bem melhor nesse sentido, né? No RAAM você não pode fazer isso, você tem que correr sozinho, né? Pedalar sozinho e tem que enfrentar todo o vento em cima de você. Mas a grande diferença entre as duas corridas é que o Tour de France ele é dividido em estágios. Então, cada dia as pessoas correm um estágio, sei lá, 200 quilômetros, 300 quilômetros, correm e depois descansam, só tem o próximo estágio no outro dia. Então, são corridas e estágios bastante intensos, mas depois seguidos de períodos de descanso. Já no RAAM, não. O RAAM começa a corrida e você não para nunca mais, só para no final. Então, as pessoas dormem muito pouco, né? Às vezes dormem nesses 8 dias, 9 dias, dormem 8, 10 horas. Isso é um grande problema. Então, você fica o tempo todo pedalando sem descansar praticamente nunca. Então essa é a grande diferença, né? Então, no final das contas, enquanto o Tour de France demora 23 dias para terminar os seus 3.500 quilômetros, no RAAM os ciclistas demoram 8 dias, só 8 dias para percorrer os 4.800 quilômetros, né? Então são corridas completamente diferentes. Como eu disse, o RAAM começou em 1982 e eles tiveram sorte que na época, eles e nós também, eles já conseguiram que fosse transmitido pela televisão, pela ABC lá nos Estados Unidos, e na época a corrida tinha um outro nome nesse primeiro ano, chamava The Great American Bike Race, né? A grande corrida de bicicleta americana. Mas já tinha os mesmos moldes e correram 4 pessoas, né? 4 pessoas bem capacitadas. A ABC ela já percebeu desde o início que não tinha muito como fazer um grande espetáculo esportivo, porque os ciclistas ficavam muito distantes uns dos outros durante essa corrida, então não tinha ultrapassagens, nada, e também o visual em geral não é tão bonito como lá nos Alpes, lá no Tour de France. Então também não tinha um visual às vezes, mas nem tanto assim. Então eles sempre apostaram muito no drama humano. Então aproveitaram esse documentário para contar a história dos ciclistas, daqueles 4 participantes, tanto a história anterior deles à corrida, quanto o drama que eles viviam durante o momento. Bem, foram então 4 ciclistas, o que pegou em 4º lugar, todos conseguiram terminar, foi o John Marino, que foi o criador, né, e o idealizador dessa corrida. Ele terminou em último porque ele teve muitos problemas físicos e dores, mas ele já tinha batido o recorde coast to coast, né, de costa a costa, em 1978, então ele era um bom ciclista, né? Em 3º lugar, cada um tinha uma personalidade bem diferente. Em 3º lugar, pegou o Michael Shermer. Esse cara ele era o ciclista com menos histórico, com menor currículo entre os 4, mas ele era um psicólogo, escritor sobre ciência, professor universitário, então ele tentava ganhar a corrida usando o poder mental dele. Então era legal que ele usava umas máquinas para favorecer o sono, um sono mais profundo, né? Mais restaurador, também usava hipnose e um monte de coisas legais. Em 2º lugar,
o John Hord. Esse cara era o mais famoso porque ele era um ciclista olímpico e estava acostumado a participar de corridas mais famosas, o que é legal, porque também, depois isso acontece outras vezes, mostra que não é porque o cara é um bom ciclista olímpico que ele vai se dar bem no RAN, né? Não dá para comparar, são preparações diferentes. E quem pegou em primeiro foi o Lon Haldeman, que era um cara meio que amador, né? Então, assim, claro, ele participava de corridas de ultra distância, mas não era ciclista profissional como John Howard. Esse Lon Haldeman, ele que foi o campeão, né? Ele era mecânico de bicicleta e ele treinava muito indo e voltando para o trabalho de casa. Mas o que é interessante é que ele morava a 70 quilômetros do lugar do trabalho, então todo dia ele tinha que andar 70 quilômetros para ir e 70 quilômetros para voltar, e daí ele conseguia se preparar dessa maneira. Esse Lon Haldeman, ele escreveu o prefácio desse livro aqui, que é um dos livros que eu queria mostrar hoje, que é um livro do Ed Burke, né? Esse Ed Burke, ele foi fisiologista da equipe olímpica americana, então ele está bem ligado com isso, né? Ele era um cientista, mas também gostava muito de andar de bicicleta. Infelizmente ele morreu andando de bicicleta num treino, e é esse The Complete Book, né? O livro completo sobre o ciclismo de longa distância. E ele explica, esse Ed Burke, como se preparar para essas competições ultralongas. Ele usa o RAN, né, o Race Across America, como exemplo. Aqui tem mais de 30 citações como exemplo, e mostra as várias facetas, né, como treinar, como se alimentar, como se preparar para a privação de sono, né, que você dorme muito pouco, a posição aerodinâmica, se é melhor você ficar bem deitado e ter uma boa aerodinâmica, mas você vai cansar mais rápido, ou ficar numa posição mais confortável, só que andar mais devagar, e um monte de técnicas, né? Claro que é como se alimentar, como aproveitar bem a energia. Claro que é um livro relativamente antigo, né, de 2000, mas é interessante, que conta a história, né? Mas quem realmente quiser levar isso a sério tem que pegar um material mais novo. Um outro documentário o Basic Dreams, que é um documentário de 2009, mas sobre a corrida de 2005, né? Tem uma corrida por ano, né? Desde 82 até agora, e essa corrida daqui, né, de 2005, ou esse documentário, né, ele é um pouquinho diferente da ABC, né? Da ABC a gente até entendia ainda quem estava na frente, quem ia ganhar, o que faltava. Esse aqui ele aposta mais ainda no drama dos ciclistas, né? Então às vezes a gente nem entende muito bem o que está acontecendo na corrida, mas entende o sofrimento deles e as dores e a tentativa de desistir e o apoio que a equipe tem. Tem vários, ela fala sobre vários ciclistas, né, diferentes, mas eu peguei 2 ciclistas que são mais interessantes na história, né? Assim, não um lado muito bom, mas um é o Bob Breedlove, que era um médico, era um cara um pouquinho mais velho e sempre sorridente e ajudando todo mundo e bem otimista, e um cara muito de sucesso profissional e muito bem na família, né? Não precisava estar ali, mas gostava muito, e ele morre num acidente durante a corrida. Daí mostra muito esse drama, né? O drama da equipe e dos outros ciclistas, e até o impacto da gente que está assistindo, que vê o cara mais alegre de lá, de uma hora para outra, morrer, né? Como esses acidentes são tristes, né? E fala principalmente de um cara chamado Jur Robic. Esse cara é o maior campeão do RAN. Ele ganhou em 2004, 2005, 2007, 2008 e 2010. E esse cara é da Eslovênia. E é um cara assim relativamente simples também. Ele não é um grande campeão olímpico, né? Mas consegue ganhar essas corridas do RAN de longa distância, porque ele é muito motivado, né? Talvez de todos eles seja o cara, de todos esses ciclistas, o cara que mais se entregue fisicamente e emocionalmente para essas corridas. Então, o que é interessante, é um dos que menos dorme, e por isso é um dos que mais sofre, né, com variações de humor. Às vezes ele tenta desistir, e um dos que mais tem alucinações, né? Isso é horrível. Esses caras, como eles dormem muito pouco, eles começam a ter alucinações de achar que tem monstros que estão os perseguindo, ou que eles estão em outros lugares. E no final dessa corrida de 2005, né, que esse documentário mostra, esse Robic, ele tenta desistir da corrida porque ele está tendo alucinações. Em 2004 já tinha acontecido isso com ele também. Em um determinado momento ele não conseguia mais se lembrar da imagem
como era o rosto da mulher dele. E ele achou isso terrível, ele começou a falar assim, eu não vou correr mais se tiver que pagar esse preço de não lembrar mais como é o rosto da minha mulher. E daí ele, assim, é claro que depois a equipe consegue convencê-lo a continuar e no final vale a pena. Mais recentemente, tem esse livro daqui, que é da Amy Snyder, que é Hell on Two Wheels, que seria um inferno sobre duas rodas. Esse aqui é um livro de 2011 e ele fala sobre a corrida de 2009. Esse livro é interessante porque ele, enquanto os outros, né, o documentário da ABC e esse Bicycle Dreams, eles levam para o lado mais emocional, essa autora ela acompanha a corrida, ela vai falando mais, ela dá mais informações técnicas mesmo, né, de quem está na frente, de quais são os problemas que eles estão enfrentando. Então, é claro que dá mais tempo para escrever num livro do que num documentário de 1h30. O principal personagem é o Uri Robic, de novo, né, que ele participa dessa corrida de novo, aquele cara que é o maior campeão. Ela mostra, né, assim, os vários desafios que existem para esses caras, né? Então, primeiro, nos primeiros dias de corrida, o deserto de Sonora, que é muito, muito quente, que desidrata as pessoas. Depois tem a subida das montanhas rochosas, que também cansa muito. Daí tem que ter características diferentes. Alguns se dão bem no deserto, outros se dão bem na subida. E depois nos planos, né? Nos planos intermináveis do Kansas também, que cansa muito os ciclistas do ponto de vista psicológico, ficar num cenário que não muda nunca, né? E também você precisa de características físicas diferentes para andar no plano, ou no deserto, ou na subida, e dela mostra bem isso daí. A corrida principal, assim, o desafio principal é entre o cara que ganharia, né, o suíço Danny Weiss, e esse Uri Robic. Os dois ficam meio que pau a pau a corrida toda, mas com uma diferença que o Uri Robic, ele tem algumas penalidades que ele acha injustas. Então, por exemplo, ele perde 15 minutos porque pegaram ele fazendo xixi em público antes de começar a corrida, outro que ele não podia ter ultrapassado um outro ciclista num determinado lugar lá, e depois ele se perdeu, e bem, eu não sei, né? Não vou entrar nos detalhes se isso é justo ou se não é justo, mas ele se sentia extremamente injustiçado. Daí quando chegou no final da corrida, ele estava fisicamente a, sei lá, 15 minutos na frente do seu concorrente, mas ele tinha 1 hora de penalidade, e ele não ia conseguir tirar esse tempo, e daí ele simplesmente desiste, né? Sob protesto, ele desiste da corrida, ele não quer pegar em segundo lugar, e isso foi bastante polêmico na época, né? Se ele tinha razão de ter feito isso, ou não tinha razão. Depois, né, no ano que vem, ele volta, em 2010, e consegue vencer novamente a corrida, e infelizmente, né, a autora comenta, depois de um pouquinho, alguns meses depois dele ganhar a corrida de 2010, ele morre num acidente durante um treinamento. Então, mais um, né, pessoal, tá vendo só nessa história, nesse vídeo eu já contei do Ed Burke, que morreu durante o treino, né, aquele fisiologista que escrevia sobre longa distância, depois o Breedlove, que era aquele médico bem sorridente, depois o maior campeão de todos, o Robic, né, o ciclismo profissional é um esporte perigoso, né? Bem, daí só para terminar, né? Um detalhe que fica bem claro em todos esses documentários e livros é a importância da equipe, né? Assim, como esses ciclistas eles ficam tanto tempo sem sono e cansados, eles não conseguem praticamente mais pensar, então a equipe que tem que decidir tudo, quando que eles vão comer, quando que eles vão descansar, o ritmo que eles têm que fazer, e até a animação, né? Eles vão atrás com o carro, né? Atrás do ciclista com som bem alto, tocando música e fazendo piada. Às vezes eles descem e se fantasiam para animar o cara. Então a equipe é muito, muito importante. A preparação também para essa corrida, né, que esses livros comentam, né, que eles são de uma preparação física, claro, né, porque é uma atividade atlética, mas também uma atividade, uma preparação emocional muito importante também. A logística é complicada e o dinheiro para conseguir montar a equipe, né? Essas equipes não são muito... Alguns concorrentes têm mais dinheiro, têm mais patrocínio, mas em geral eles não têm muito patrocínio. Então essas equipes muitas vezes são formadas de amigos e familiares, né? É uma corrida mais amadora, né? Daí quando vai algum profissional lá que tem mais dinheiro, tem algumas vantagens. E principalmente, né, eles comentam que eles não ganham dinheiro, não ganham nada. No final quem ganha a corrida ganha uma medalhinha.
E também não tem nem prestígio, né? Eles não têm o prestígio de quem ganha o Tour de France, o Giro de Itália ou uma medalha olímpica, né? Que daí vão ganhar um monte de dinheiro e vão fazer propagandas, e aparecer na televisão e aparecer nas revistas e nos blogs dos animadores do ciclismo, né? Eles não têm nada disso, né? Então não tem nem dinheiro e nem fama, nada. Então por que será que eles fazem isso, né? E voltando ao início desse vídeo, não é porque eles são malucos, né? É porque eles buscam a transcendência, né? Eles conseguem ter uma experiência lá durante a corrida que muda a vida deles completamente, né? E o que é muito interessante é que quando você chega no final da corrida e você vê a descrição nos textos, nos livros, ou então as entrevistas, os documentários, todos eles ficam muito, muito contentes, né? Não importa muito o lugar que eles pegaram. É uma experiência muito pessoal, né? O que cada um conseguiu vencer. Você não pode nem comparar um com o outro, porque às vezes um ganhou porque não sentiu muitas dores e o outro teve que vencer suas próprias dores, né? Algum problema muscular, alguma coisa assim. Então a sua vitória pessoal foi muito mais forte do que a do outro e eles demonstram isso muito bem no final, né? No final da corrida. Bem, era isso que eu tinha para falar. Tem maluco para tudo nesse mundo. Ainda bem. Até a próxima. Tchau.